Como é bom estarmos reunidos aqui para ouvir a palavra do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu lerei na versão NVI, o texto também vai aparecer aqui no telão para que você possa acompanhar. Sempre muito bom dedicar o nosso domingo ao Senhor, celebrar batismos, vidas se entregando ao Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo. O texto diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o dia que já não suportarão ouvir a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos, oremos. Senhor, obrigado por esse tempo. Estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações e nos constranja a obedecer o Seu bom conselho para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós estamos aqui literalmente diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele já está prestes a deixar a vida. Paulo escreveu essa carta ao seu amado discípulo Timóteo. É a segunda carta que ele escreve ao seu discípulo Timóteo. Agora Paulo está preso, não como na sua primeira prisão. Paulo já esteve preso antes em Roma, numa prisão domiciliar. Ele provavelmente foi liberto. E agora, sob domínio do imperador Nero, aquele que enlouqueceu, e dizem até que incendiou Roma, apesar de não existir evidências disso. É possível até que o incêndio tenha começado acidentalmente, mas o fato é que os romanos começaram a dizer que Nero teria colocado fogo em Roma, e para se livrar das acusações, Nero coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que foram os cristãos que incendiaram Roma. Por causa disso, uma grande perseguição aos cristãos se inicia na cidade de Roma. E é nessa grande perseguição, sob o domínio do imperador Nero, que Paulo é aprisionado pela segunda vez. Agora Paulo está não numa prisão domiciliar, mas numa masmorra, acorrentado. Já está nos seus últimos dias de vida. Essas são as suas últimas palavras. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E logo depois disso ele seria executado, provavelmente, como diz a tradição, decapitado pelo Império Romano como um mártir por pregar o Evangelho. Então ele escreve essa carta ao seu discípulo Timóteo, e no primeiro capítulo ele diz: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação. No capítulo 3, Paulo diz: Timóteo, você precisa saber de uma coisa. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que dos amigos de Deus. E Paulo fala sobre esses dias terríveis que viriam,
E quando Paulo diz últimos dias, na cabeça dele, ele não está falando sobre o futuro, mas dias que já começaram por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele iniciou os últimos dias, a vinda do seu reino. Então Paulo está dizendo que nós já estamos vivendo nesses dias terríveis. E nós estamos vivendo dias terríveis, meus irmãos, onde muitas vezes as pessoas preferem ver gente morrer do que viver. Um exemplo foi que recentemente saiu uma notícia, viralizou uma notícia aí de uma moça brasileira que tem uma condição muito rara de saúde, em que ela sofre a pior dor do mundo, considerada a pior dor do mundo, e é uma doença sem cura. E por ela sofrer a pior dor do mundo, ela decidiu tirar a própria vida, mas ela queria fazer isso de maneira digna, na Suíça, onde o suicídio assistido ele é permitido, mas é muito caro. Então ela fez uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para tirar a própria vida, para acabar com esse sofrimento. E muita gente começou a doar. Mas interessante que essa notícia viralizou. E como essa notícia viralizou, alguns médicos começaram a sugerir àquela moça novos tratamentos experimentais que ela nunca tinha tentado ainda. Ela já tinha tentado de tudo, mas não deu certo, mas apareceu uma nova oportunidade dela tentar um novo tipo de tratamento para ver se ela conseguia melhorar essas dores terríveis que ela sofria. Ela então comunicou que ela vai tentar fazer o novo tratamento. O pessoal na internet ficou com raiva, indignado. Não, eu dei dinheiro para você morrer e não para você viver. Não quero que você viva, eu dei dinheiro para você tirar a vida. Esse é um mundo louco que nós estamos vivendo. Esse mundo terrível. E diante disso, Paulo diz, Timóteo, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Porém, eu lhe exorto, e agora Paulo oferece uma resposta para esse tempo. Qual é a nossa resposta como cristãos para essa sociedade? O que Deus quer de nós para esse tempo? Por isso Paulo começa dizendo a Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Paulo está convocando o próprio Deus como testemunha desse momento. Imaginem um momento solene, o mais solene de todos. Deus é testemunha, Deus está diante de você, o Criador dos céus e da terra, aquele que diz haja luz e houve luz, aquele que diz ao mar acalma-se e ele se acalma, o Todo-Poderoso. Não somente Ele, mas na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Todos passarão pelo seu julgamento, inclusive você, Timóteo. Todos seremos julgados pelo Senhor, por sua manifestação, por seu reino. Percebem que momento solene Paulo está colocando Timóteo? Você está na presença de Deus e de Cristo Jesus. Imagine o rufar dos tambores. E Paulo agora diz, por isso eu o exorto, eu rogo-lhe solenemente. Que chamado mais solene do que esse não existe. Eu lhe exorto solenemente, diante desse mundo perverso, pregue a palavra. Pregue a palavra. A palavra grega aqui é kerusso, que significa anunciar, como um arauto, um mensageiro traz uma mensagem, é um anúncio. Pregar a palavra aqui não é o que eu estou fazendo agora nesse momento, subir num púlpito, preparar um sermão e fazer um sermão expositivo. Isso é essencial na vida da igreja. Eu creio que na vida da igreja o púlpito deve ser central, o púlpito precisa ser saudável. Mas Paulo não está falando de você preparar um sermão, um esboço, subir num púlpito e pregar para o público. O que Paulo está dizendo aqui é que a pregação da palavra é o ato de anunciar o evangelho, as boas notícias de Jesus a todas as pessoas, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Não se trata de pregar um sermão numa igreja ou num pequeno grupo, mas de anunciar Jesus onde você estiver, fora dessas quatro paredes. Esse é o chamado do apóstolo Paulo para anunciar, e anunciar o quê? A palavra. Pregue a palavra. Interessante que no capítulo 3, Paulo disse que Timóteo deveria permanecer nas Escrituras, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Nós já
já estudamos esse texto aqui uma outra ocasião. Mas agora Paulo não diz para Timóteo pregar as Escrituras, porque na cabeça de Paulo, Escrituras aqui é o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ao vivo e a cores. Então quando Paulo diz permaneça nas Escrituras, era o Antigo Testamento. Agora Paulo não diz só as Escrituras, Paulo diz para pregar a palavra. Porque a palavra vai para além do Antigo Testamento, mas é a boa notícia do que Jesus Cristo fez. É a boa notícia do Evangelho. E Evangelho significa literalmente isso, boas notícias. Essa não é uma palavra que foi inventada pelos discípulos. É uma palavra que já era utilizada naquele mundo, no mundo naquele tempo, principalmente em contextos onde um arauto anunciava uma boa notícia. Imagine como devia ser quando uma pequena comunidade saía em guerra com outra cidade. Os homens, os jovens, que eram capazes de pegarem armas, saíam para a batalha. Ficava na cidade apenas as mulheres, os idosos e as crianças. Todos os outros iam para a batalha. Imagina como deveria ficar o coração dessas mulheres, desses idosos, dessas crianças. Meu Deus, o que será de nós? Será que o meu marido está vivo? Será que nós vencemos a batalha? Será que nós perdemos a batalha? Meu Deus, será que meu filho sobreviveu? Meu filho saiu para a guerra. Será que ele voltará? Se a gente perder essa batalha, o que será de nós? Invadirão as nossas cidades, estuprarão as nossas mulheres, levarão os despojos de guerra. O que será de nós? Até que um dia eles olham no horizonte, uma pessoa vindo correndo, um arauto, um mensageiro. Alguém que tem um querusço, uma mensagem. Ele entra na cidade e anuncia Evangelho. Boas notícias, vencemos, vocês não precisam mais temer, não estamos mais cercados, a vitória é nossa. Esse é o sentido da palavra Evangelho, é uma boa notícia. Pregar o Evangelho não é só dizer às pessoas o que elas devem fazer. Não é dizer às pessoas um bom conselho, faça isso e não faça aquilo. Não, pregar o Evangelho é anunciar o que Jesus fez. É uma boa notícia, você foi resgatado por um amor tão imenso que você nem merece, mas foi presente, graça, resgatado naquela cruz do Calvário. E eu estou plenamente convencido de que esse clamor do apóstolo Paulo de rogo-lhe solenemente, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esse não é um pedido apenas para Timóteo. Aqui nós temos Paulo escrevendo a Timóteo, mas esse não é um pedido a Timóteo, tão somente. Eu já vi muitos pastores pregando nesse texto em cultos de ordenação pastoral, ou envios de missionários, mas esse texto não é só para vocacionados ao ministério pastoral. Esse texto aqui não é só para o pastor Elisandro. Esse texto aqui eu creio que seja para todos nós. Porque quando Jesus nos convocou após a ressurreição, Ele reuniu os seus seguidores e disse que agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, lá em Mateus no capítulo 28, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós fomos convocados para pregar o Evangelho, não é função apenas minha como pastor. Não é função do líder do pequeno grupo tão somente, é responsabilidade nossa pregar o Evangelho. Na igreja primitiva, tem um historiador da igreja chamado Michael Green. Ele fez um estudo muito interessante, histórico, mostrando que no começo da igreja, logo após a ressurreição de Jesus, 89% de todo o evangelismo não era feito pelos apóstolos, por Paulo. Eles foram essenciais, mas 89% de todo o evangelismo na igreja primitiva era feito pelas pessoas comuns. Pelo padeiro, pela lavadeira, pelo comerciante, pelo viajante. Todo o evangelismo, a maior parte do evangelismo na igreja primitiva era feito pelas pessoas comuns. Naquela época não existia esse negócio de, vamos lá na igreja ouvir o pregador. Porque era até perigoso fazer uma coisa dessa. Os cristãos eles eram perseguidos. O evangelho ele era compartilhado no dia a dia. Enquanto o padeiro estava fazendo o seu pão, ele compartilhava a boa notícia para o seu cliente. Enquanto a lavadeira estava na beirada do rio lavando as suas roupas, ela anunciava a boa notícia para a colega que estava trabalhando ao lado dela. A igreja cresceu
nos primeiros séculos, porque todos sentiram a responsabilidade de anunciar essa boa notícia. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar a transformação na cidade de Campo Grande, no Brasil e no mundo, se todos os discípulos de Jesus se comprometessem a abrir as suas bocas e falar do Evangelho, a não se calar, como é o título da nossa mensagem hoje? Se apenas 10%, porque hoje a nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, muito evangelística. Todos os meses nós estamos batizando, em como aconteceu aqui hoje de manhã, 6 pessoas, para a glória de Deus. Só que infelizmente ainda são muito poucos os que anunciam, os que pregam. Nós estamos crescendo e multiplicando porque poucas pessoas têm pregado. Agora imagine se pelo menos 10% das pessoas que estão aqui nessa manhã tivessem o compromisso de abrir as suas bocas e pregar o Evangelho. Eu não tenho dúvida que não caberia mais gente em 5 cultos aqui no final de semana. Nos pequenos grupos da nossa casa. Todos nós fomos convocados a pregar a palavra. E é uma convocação solene. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo continua agora dizendo como essa pregação deve ser. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado. Essa é a primeira coisa que nós vemos, o primeiro conselho de Paulo. O que é estar preparado aqui? A palavra grega traz um significado de estar tão equipado que você está pronto para agir num piscar de olhos caso seja necessário. Você está pronto, você está equipado. Imagina como deve ser imagina como seria se um soldado ficasse de prontidão fazendo a sua ronda. Quem é militar aqui? Tem militar aqui hoje de manhã? Tem alguns militares. Imagina como seria você ser convocado para fazer a sua ronda, você está lá despreparado, está desarmado, está sem colete de prova de bala, você está completamente despreparado. E aparece uma situação que você precisa agir. Se você está despreparado, e aí? Como que você age estando despreparado? Você precisa estar preparado, você precisa estar lá com a munição, com a arma, eu não sei como é que funcionam os procedimentos, mas a ideia é essa, nós precisamos estar plenamente preparados para que quando surge a oportunidade, a gente possa agir num piscar de olhos. Será que nós estamos preparados para pregar o Evangelho? Você sabe como pregar o Evangelho? Você sabe como anunciar as boas notícias? Qual é o conteúdo da nossa mensagem? Uma vez eu estava conversando com um jovem que cresceu na igreja e ele não sabia como compartilhar o Evangelho com alguém. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor, né? Sim, mas e aí, o que é Jesus? Ele é nosso Senhor, né? Não tinha conhecimento nem mesmo do Evangelho, do básico, criação, queda, Israel, redenção, os novos céus, nova terra. Você está plenamente preparado? O John Stott tem um livrinho muito interessante chamado Nosso Silêncio Culpado, de culpa. E ele diz que se nós fomos chamados para pregar o Evangelho e nós ficamos em silêncio, nós somos culpados. Porque é responsabilidade nossa pregar o Evangelho. E ele diz que infelizmente nós temos muita facilidade para falar, para conversar no dia a dia. Você conversou com alguém essa semana? Eu imagino que sim, no seu trabalho, em algum lugar, a gente tem muita facilidade de falar. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre roupa, sobre moda, a gente fala sobre tudo. Mas por que é tão difícil levar os nossos assuntos para a espiritualidade? Para a fé? Por que quando o assunto vai para a religião a gente fica quieto? A gente fica calado? Não se cale. E aí o John Stott vai dizer que a gente não está preparado. Ou nós não sabemos, ou nós não somos incentivados, não tem um incentivo para fazer, e hoje eu estou aqui de manhã te incentivando a isso. Ou nós não estamos preparados e não sabemos o que dizer. E se você não sabe o que dizer, venha para a escola do discípulo, vamos estudar a Bíblia junto, vamos conhecer o Evangelho para que você saiba o que dizer. Ou nós não cremos que é nossa responsabilidade. É responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade do missionário, do evangelista. Não é minha responsabilidade. Mas a Bíblia deixa claro que é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Ou, e aí eu acho que é o pior de todos e que infelizmente muitos de nós caímos nisso, nós não acreditamos no poder do Evangelho. A gente não acredita que o Evangelho tem poder, porque se você acreditasse que o Evangelho tem poder, você não ficaria calado.
Você crê que o Evangelho tem poder para transformar a vida de alguém? Eu acho que essa igreja não crê, não. Você crê? Então por que nós estamos em silêncio? Por que nós não estamos anunciando? Por que nós não estamos preparados? Nós precisamos acreditar no poder desse Evangelho que transforma a vida das pessoas. Esteja preparado. A tempo e fora de tempo. Isso significa que a pregação do Evangelho ela é urgente. Não é para ontem. Eu não preciso encontrar um ambiente satisfatório. Eu preciso anunciar urgentemente. Claro que eu não creio que essa seja uma desculpa, a tempo e fora de tempo. Eu não creio que essa seja uma desculpa para que a gente possa sair falando em voz alta em lugares inapropriados de forma inapropriada. Não é, por exemplo, para a gente subir num ônibus às 6 horas da tarde, lotado, com a galera cansada, querendo ir embora para casa, e você começa a gritar no meio do ônibus: quem não se arrepender vai para o inferno. Eu não creio que essa seja a melhor estratégia evangelística para pegar o coração das pessoas, para que as pessoas consigam te ouvir. Não creio que seja isso que Paulo está dizendo. Mas quando ele está dizendo a tempo e fora de tempo, de forma urgente, é que nós não podemos ter a desculpa de estar quietos. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de nós. Nas conversas, nos diálogos, nas pessoas que estão ao nosso redor. A tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte. São as 3 palavras que ele usa aqui. Que significa, juntando, nós não temos tempo aqui para estudar cada palavra, mas essas 3 palavras conjuntamente nos diz que a nossa pregação ela precisa ser inteligente e contextualizada. Não é aquele evangelismo terrorista, onde você sabe qual que é o evangelismo terrorista? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Você vai para o inferno, né? Se você não está com Jesus, você vai para o inferno. Não é isso. Mas é repreender. Repreender é mostrar para alguém que o caminho que ela está seguindo é o caminho que está levando à sua própria escravidão, a uma vida de insatisfação, e mostrar de uma forma que ela mesma diga: meu Deus, eu preciso de outra vida, eu preciso realmente dessa mensagem. Corrigir é apontar qual é o caminho certo, contar a verdadeira história, e a palavra exortar aqui, ela traz um sentido de dar suporte, de pegar nos braços, de carregar, de estar junto. A nossa pregação, ela deve ser preocupada em ouvir o próximo, em se preocupar no coração das pessoas. O que você deseja? O que você precisa? Você precisa de sentido na vida? Eu tenho um sentido, Jesus nos dá o verdadeiro sentido. Você precisa de significado. As Escrituras nos contam uma história que traz verdadeiro significado. Você precisa de esperança. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele nos trouxe a esperança. É ouvir de forma contextual e se preocupar com as pessoas verdadeiramente. É amar. Amar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos pregar. Repreender, corrigir, exortar de forma sábia, inteligente e humilde, com toda a paciência. Pregar a palavra, muitas vezes exige de nós paciência. Muita paciência. Se você não tem paciência, provavelmente você não vai conseguir ter um impacto gradual e profundo na vida de alguém. E aí eu me lembro da história do Adriano. O Adriano foi um jovem, quando eu era adolescente, eu cresci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Alto Caparaó, uma cidadezinha de 5.000 habitantes. E quando eu era adolescente, tinha um rapaz chamado Adriano. E esse era aquele rapaz que todo mundo olhava para ele e dizia: esse não tem mais jeito, não tem mais jeito. Viciado, alcoólatra, odiava a igreja, odiava crente, não queria saber de nada. Aquela pessoa que você olhava para ela e falava: isso não tem jeito. Uma vez nós fomos fazer uma vigília de adolescentes na igreja, da meia-noite às 6 horas da manhã. O evento se chamava Proibido Dormir, era uma vigília da noite toda. E aí nós estávamos indo para essa vigília, o pessoal estava indo para a vigília, e um amigo meu chamado Bruno, ele viu o Adriano sentado na calçada, no meio da rua à noite, e ele se aproximou do Adriano e falou: Adriano, a gente está indo lá na igreja, vamos ter um evento lá, uma vigília, vamos com a gente? Ah, sai fora, aquela coisa, né, não sei o que, não quero saber. Aí o Bruno disse assim: olha, Adriano,
eu estou orando por você tem 6 meses. Se preciso, vou orar 6 anos. E aquilo entrou na cabeça do Adriano, ele levou um susto. Que? Como assim, uma pessoa vai ficar orando por mim por 6 anos? Vão se passar 6 anos e alguém vai estar comprometido em orar por mim? Ele ficou impactado com aquilo e ele resolveu ir para casa. Ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou a Bíblia da mãe dele, ele não tinha uma, então ele pegou a Bíblia da mãe dele, ele abriu a Bíblia e caiu no texto do Evangelho de João, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conta que naquela noite ele ficou impactado com aquilo, ele disse: quer saber, eu vou nessa vigília aí. E ele foi, chegou na igreja umas 2 horas da manhã. E naquela vigília ele ouviu a pregação do Evangelho, ele acabou entregando a vida dele para Jesus. Mas a transformação não foi do dia para a noite, ou da noite para o dia. A vida do Adriano exigiu muita paciência. Ele caiu e voltava, e caía, e voltava, e caía de novo, e voltava, aquele altos e baixos. Certa vez ele atropelou uma mulher, drogado, cheirado, foi parar na delegacia. E aquela coisa, toda vez dizia: Adriano, você quer, cara? Não, eu quero, eu preciso. Então a gente vai continuar acreditando em você, investindo muita paciência. Pregar a palavra exige de nós paciência. Hoje, se você for lá na minha cidade onde eu cresci, e for na segunda igreja batista lá na cidade, o Adriano é pastor da igreja. Ele teve a vida dele completamente transformada. Glória a Deus. Mas exigiu muita paciência. Com toda paciência e com toda doutrina. A palavra doutrina aqui é didaquê, é de ensino. Não é só fazer a pessoa aceitar Jesus e pronto, agora eu entreguei minha vida para Jesus. Não, agora que começa um longo caminho de paciência e de ensino, de conhecer todo o bom conselho de Deus, como Jesus Cristo nos ensinou, é fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não para aí, não acaba aí, até porque batizar, graças a Deus, na nossa cultura brasileira ainda é fácil, porque na nossa cultura brasileira as pessoas estão muito abertas a uma vida espiritual. Mas não é só batizar, é ensinando-os todas as coisas que eu vos ensinei, que eu vos tenho dito. Então exige toda a doutrina. E aí Paulo vai dizer que o motivo, nós precisamos pregar o Evangelho, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E essa é uma realidade que nós já temos vivido hoje, meus irmãos. Hoje nós já temos vivido num tempo onde as pessoas não aguentam mais ouvir essa doutrina. E aí o que elas fazem? Elas buscam mestres ou pastores, líderes que falam aquilo que ela gosta. É uma religião à la carte. Um cristianismo igual a um cardápio de restaurante. Se eu não gostei, eu não volto mais. E muitos têm buscado líderes para si apenas que falam comigo que eu gosto. Nesse sentido, a internet pode ser um perigo. A internet é uma bênção. Nós estamos lá, por meio da escola do discípulo. Mas pode ser um perigo, porque as pessoas deixam de congregar, deixam de ouvir o que precisam ouvir, e começam a ouvir apenas pastores que falam aquilo que ela gosta. Eu vou ouvir mensagens que deixam meu coração quentinho. Não são mais repreendidas, isso é um grande perigo. E Paulo disse que por causa disso as pessoas começariam a acreditar em mitos, em falsas histórias. Você pode imaginar que no nosso mundo hoje as pessoas não acreditam mais em mitos, em mitologia. Ninguém acredita em Zeus, ninguém acredita em Thor. Mas meus irmãos, a nossa sociedade acredita em muitas falsas histórias. Por exemplo, para você ser feliz, basta você seguir os sonhos e os desejos do seu coração. Não se importa com o que as pessoas pensam de você. Assinado Satanás. Isso é uma falsa história. Uma falsa história. Eu fui assistir o live action do Pinóquio, que lançou agora há pouco tempo no Disney Plus, com o Tom Hanks. Não sei se alguém assistiu esse filme. É ruim. O filme é ruim, assim, mal feito, roteiro, tudo. O filme é ruim. Mas eu estava assistindo e falei, vou assistir até o final. E aí, gente, eu vou dar um spoiler do filme aqui, mas é ruim mesmo, então não tem problema. Quem lembra o que acontece com Pinóquio
na história clássica, no final, quem lembra o que acontece com Pinóquio? Ele é transformado no menino de verdade pela fada azul, lembra? E aí estou eu assistindo esse filme novo, aí no final do filme, o Pinóquio não é transformado no menino de verdade. A fada diz, basicamente, que se ele sente que é um menino de verdade, então ele é. Olha! Se ele vive como um menino de verdade, então ele é um menino de verdade. Ele não precisa ser transformado no menino de verdade. Esses são os mitos que o nosso tempo ouve e acredita. Nossa geração acredita. Por isso Paulo diz que a pregação do Evangelho é tão urgente. Ela é urgente por causa disso. Então, essas pessoas podem viver desse jeito. Tu, porém, e é o que ele vai dizer a Timóteo, tu, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não vai dar tempo de a gente falar sobre cada um desses pontos, mas basicamente Paulo está continuando dizendo, olha, continue o trabalho de pregar a palavra pacientemente, suportando todo o sofrimento. Suportando todo o sofrimento. E para finalizar, Paulo traz uma última razão pela qual Paulo precisaria pregar a palavra. Porque o próprio apóstolo Paulo estava chegando no fim da sua vida. O próprio apóstolo Paulo seria morto a qualquer momento. E ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O que é a oferta de bebida? Ou oferta de libação, em algumas traduções. A oferta de libação, ou oferta de bebida, era uma oferta oferecida no Antigo Testamento, quando a cerimônia já estava no final. Os sacrifícios dos animais já tinham terminado, e para limpar ou lavar o altar, era derramado vinho ou azeite, era derramado uma bebida, para que o altar pudesse ser limpo. Então, quando a oferta de libação era oferecida, todos sabiam que a cerimônia já estava chegando no final, já tinha acabado. Então Paulo diz agora que a sua própria vida está sendo oferecida como uma oferta de bebida, como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E porque Paulo está saindo de cena, Timóteo precisa pegar o bastão e continuar a corrida. E essa mensagem é para todos nós também. Os nossos pastores e líderes não estarão aqui para sempre. Nós precisamos pegar esse bastão e continuar a corrida de pregar o Evangelho. Mas, no final de tudo, às vezes pode parecer que o convite de Paulo para Timóteo aqui é para que Timóteo pudesse entrar num barco furado ou num oceano revolto. Imagina, Timóteo, você vai sofrer, Timóteo. Timóteo, a vida vai ser difícil, Timóteo. Timóteo, se você for fiel a Jesus Cristo, você vai sofrer perseguição, Timóteo. Meu Deus, eu não quero essa vida não, talvez a pessoa possa pensar. Paulo está convidando Timóteo para entrar no mar, sem boia, sem salva-vidas. Mas no final, Paulo diz o seguinte nesse trecho. Porque agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo está dizendo que no final de tudo, vale a pena, porque nós estaremos com Cristo Jesus eternamente, onde receberemos a coroa da justiça. Paulo não está convidando Timóteo para entrar num mar revolto. Paulo está convidando Timóteo para colocar os seus pés na mais firme rocha, que é Jesus Cristo, que no final de tudo receberemos uma coroa de justiça por isso. Estaremos com Cristo. Se você continuar lendo o capítulo 4 na sua casa hoje, mais tarde, Paulo vai começar a trazer suas últimas palavras, e ele solta um grande louvor, dizendo que a Deus seja a glória para todo e sempre. Amém. E eu creio que essa mensagem não é só para mim, mas ela é para todos nós. Portanto, eu quero recitá-la novamente agora a você. Ouça com atenção o que eu vou dizer nesse momento. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
pregue a palavra. Pregue a palavra. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos confronta. Obrigado porque o Senhor nos exorta. E o fato de o Senhor nos comprovar, o fato de o Senhor nos confrontar, nos mostra que o Senhor é um Deus real e que se importa conosco, que nos ama genuinamente e verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a palavra em todo o tempo. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a aproveitar todas as oportunidades de compartilhar a boa notícia do que o Senhor tem feito. É o que nós clamamos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.